Era uma vez, muito tempo atrás, quando a terra era jovem e as florestas cheias de mistérios, um povo sábio chamado os índios. Eles viviam em harmonia com a natureza, acreditando que todos os elementos ao redor tinham um espírito e eram seus amigos e protetores. Numa aldeia rodeada pela floresta tropical, havia uma jovem índia chamada Ayara. Ela era curiosa e cheia de energia, sempre brincando pelas trilhas da floresta, explorando as árvores e conversando com os pássaros. Ayara sentia uma conexão especial com os espíritos da natureza. Certa manhã, enquanto caminhava pela floresta, Ayara ouviu uma melodia suave vinda de um rio cristalino. Ela seguiu o som e encontrou um grande rio de águas azuis brilhantes, com o espírito da água, um peixe mágico chamado Tupã, nadando perto das pedras. Olá, Ayara, disse Tupã com uma voz que parecia música. Eu sou o espírito do rio, e vim te contar uma história muito importante. Você está pronta para ouvir? Ayara ficou surpresa, mas sua curiosidade era maior do que o medo. Sim, Tupã, estou pronta. Tupã começou a contar a história dos primeiros dias, quando os espíritos da natureza criaram a Terra. O Sol e a Lua dançavam juntos no céu, e a Terra era apenas um lugar vazio. Foi quando os grandes espíritos decidiram criar os primeiros seres vivos. A árvore jaci foi a primeira a crescer, com raízes profundas que se entrelaçavam com o chão da terra, ensinando a todos sobre a importância da força e da paciência. Em seguida, o espírito do vento, Guaraci, soprou através das montanhas, criando flores e plantas. O espírito da água, Tupã, mergulhou em todos os rios, lagos e oceanos, trazendo vida e equilíbrio para os elementos da terra. Então, o espírito da caça, Tupã, soprou sua energia pelo ar, fazendo com que os animais corressem livres nas florestas e campos. E assim os seres humanos foram criados, com o coração puro e o desejo de viver em harmonia com a natureza. Os índios, como nós, foram escolhidos para ser os guardiões dessa terra. Continuou Tupã. Eles tinham a missão de cuidar dos animais e da natureza. Ayara ficou encantada com a história e, no fundo de seu coração, sentiu-se mais conectada com a terra e seus ensinamentos. Mas Tupã, o que aconteceu depois? Perguntou Ayara com os olhos brilhando de curiosidade. Ah, minha amiga, o tempo passou e um dia, pessoas de terras distantes chegaram em nossos rios e florestas. Eles eram diferentes de nós, mas no começo, queriam aprender os nossos costumes. No entanto, alguns começaram a desrespeitar a natureza. Isso fez com que os espíritos da natureza ficassem tristes. E os índios, que eram os guardiões da terra, se viram em uma grande luta para proteger o que era mais precioso. Tupã suspirou profundamente, e Ayara sentiu uma leve tristeza em seu coração. Mas ao olhar para as árvores ao redor, as flores coloridas e os animais que passavam, ela sabia que a história ainda não tinha terminado. O que devemos fazer agora? Perguntou Ayara, preocupada. Tupã sorriu e respondeu: Ayara, os índios sempre tiveram um papel importante. A sua missão, minha amiga, é passar esses ensinamentos adiante. Os rios precisam de cuidados, as florestas precisam de respeito, e os animais precisam da nossa proteção. Você será uma grande guardiã, assim como todos os índios de sua aldeia. Ayara sorriu, sentindo que sua missão estava clara. Ela prometeu a Tupã que protegeria a terra, ensinaria as crianças da aldeia sobre os espíritos da natureza e continuaria a história dos seus antepassados, passando os valores de harmonia e respeito. Ao voltar para a aldeia, Ayara foi recebida com abraços e sorrisos. As crianças correram para ela, pedindo para ouvir a história do espírito da água e dos primeiros dias da criação. Ayara, com os olhos brilhando de sabedoria, começou a contar a história. E assim o legado dos índios com seu respeito pela natureza continuou a ser vivido por muitos anos, em cada árvore, em cada rio e em cada coração que amava a terra. Fim.